Graça e paz a todos os irmãos. Pegue o seu boletim, vamos ler juntos o salmo que está registrado, de número 9 do capítulo 96, que está aí no seu boletim. Vamos ler todos juntos. Diz assim: adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por essa noite, pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos na tua casa. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, pelos jovens que estavam lá no acampamento, por todos os benefícios do Senhor e os teus cuidados. Agradeço porque alguns participam conosco pela internet. Pedimos que tua bênção alcance todas as vidas, todos sejam alimentados pela tua palavra, sejam tratados, ó Deus, pelo Espírito do Senhor, sejam alcançados pelo teu grande amor e a tua graça. Deus, recebe-nos na tua presença, recebe o louvor que sai do nosso coração, da nossa boca, as nossas expressões de amor ao Senhor. Recebe, ó Deus, como nossa veneração a ti, nosso agradecimento, nossa maneira, ó Deus, de devotar ao Senhor o nosso culto. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou pedir para, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, vou pedir que você abra o seu boletim, e na parte de dentro à esquerda nós temos alguns recados que eu gostaria que você acompanhasse comigo. O primeiro recado diz que dia 8 de novembro, sábado agora, nós vamos ter batismos. Então eu gostaria que você se empenhasse em convidar outras pessoas para esse sábado. Começa às 19 horas. E eu pediria que você me ajudasse a vir no sábado e trazer outras pessoas para compartilhar conosco deste tempo tão importante. Eu escrevi no boletim um artigo sobre o dia maravilhoso e fala sobre esse dia do batismo. Eu queria que você lesse e desse a importância para esse dia comigo, para essa celebração tão importante da fé das pessoas, do amor de Deus e dessa graça, nesse compromisso que esses irmãos estarão estabelecendo no próximo sábado. Tem um aviso sobre os horários de culto, para os irmãos não esquecerem os nossos horários, se empenharem em chegar um pouquinho antes, para que a gente possa ter aquele momento gostoso da oração silenciosa. Alguns irmãos têm a oportunidade de chegar, eu acompanho aqui, os irmãos vão chegando, sentando, se cumprimentando. É tão importante para o nosso culto, para quebrar aquela correria que os irmãos têm da semana, tanto trabalho, estudo, tantas coisas, e a gente tem um momento aqui de paz, de sossego, de comunhão com Deus. É muito importante a sua participação. E a sua colaboração está em ocupar os bancos mais da frente da igreja, e que a gente deixe os últimos 3 bancos para aqueles que não puderem chegar no horário por outros motivos. Às vezes acontece um acidente, fura o pneu, as crianças não deixam sair no horário, tem muitos motivos. Então eu vou pedir que, enquanto a gente se levanta para cantarmos os nossos cânticos de louvor ao Senhor, você assuma um lugar um pouquinho mais para frente, deixe os 3 últimos bancos para aqueles que não conseguirem chegar no horário, e depois assim vamos ter uma comunhão melhor. Os irmãos que estão na internet vão poder ver, que estamos aqui. Vai ser um tempo muito bom. Vou pedir a sua colaboração. Vamos cantar ao Senhor. Aproveite para levantar então, dar um abraço no seu irmão, mudar de lugar, vamos mais para frente um pouquinho. E assim a gente entra nesse espírito de adoração e louvor ao nosso Deus. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei mais uma vez os meus para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer.
canta, meu coração exulta. De alegria eu canto, esse mundo conhecer a ti, deve se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 E que graça, né? De Deus para com as nossas vidas, de nos dar a oportunidade de realmente um dia cantar o amor dele para sempre ficar louvando. Se nós pegarmos nas escrituras sagradas, os salmos, nós vemos diversas coisas diferentes ali. Então alguns salmistas estão até bravos e colocam ali suas insatisfações. Outros estão muito felizes, outros eufóricos e falam: Deus, eu não sei mais o que está acontecendo, mas eu estou aqui. Mas o que mais me chama a atenção são quando os salmistas falam assim: Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é santo. Então existe também a oportunidade hoje, sua e minha, de poder fazer a mesma declaração para Deus, de poder falar que Ele é o seu amado, né? Às vezes a gente pode ler a Bíblia e falar assim: isso não é para mim não, isso é para aqueles homens escolhidos. Mas não, isso é para mim, isso é para você. Você tem a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor a todo tempo e poder escrever o seu salmo também, poder fazer essa declaração. Então vamos juntos, irmãos, como igreja do Senhor, falar que o Deus que nós servimos, Ele é nosso amado e Ele é incomparável sobre todas as coisas e sobre tudo.
Feche seus olhos. Vamos orar para Deus. Diga para Ele quanto você é especial. Diga para Ele coisas importantes, coisas que Ele deseja ouvir do Filho dEle. Senhor, nós usamos esse momento, Deus, para engrandecer o Senhor, para dizer o quanto o Senhor é amado, Senhor, o quanto o Senhor é querido. Deus, nós entendemos, Senhor, nós entendemos o sacrifício do Teu Filho Jesus sobre as nossas vidas e por nós. E nós Te adoramos, Deus. Queremos dizer, não só nesse momento aqui de louvor, de músicas, Deus, mas na nossa vida nós queremos dizer que o Senhor é grande. Nós queremos Te adorar, Senhor, Espírito em verdade, Deus. Queremos fazer, ó Pai, com que a Tua palavra tenha sentido sobre as nossas vidas, Deus. E esse é o Teu povo orando nesse momento, Deus, clamando, Deus, pelas dificuldades e dizendo também o quanto o Senhor é importante sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos estar aqui, Senhor, num país livre, onde eu posso levantar as minhas mãos para adorar o Senhor em qualquer momento, onde eu posso erguer a minha voz, Senhor, para Te adorar, Deus, onde o Teu povo, Deus, pode se reunir, Senhor, para abraçar um ao outro em comunhão, Deus, sabendo que o Senhor nos criou, Deus, para a Tua glória, Senhor. E pedimos que o Senhor nos use, Deus, para que isso seja uma verdade nas nossas vidas, Deus. E queremos cantar nesse momento, Pai, que o Senhor é grande, 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 grande é o Senhor. É o Senhor em quem
apresentar a sua vida, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Pedir que Deus acompanhe, que Deus te abençoe. Talvez você esteja se colocando aqui no lugar de alguém. Nós vamos orar e você entrega a vida da pessoa por quem você gostaria que Deus abençoasse. E nós vamos confiar no Senhor. Esta semana, a Mandice, a sua família, perdeu o seu Rafael, mas completou um tempo de trabalho e dedicação. Pode vir aqui, por favor, gente. Vem mais para cá, pode vir aqui. Um tempo de trabalho, de dedicação, de muita luta. Foi encerrado com vitórias, foi encerrado com tudo que podia ser feito. Deixaram o seu testemunho, deixaram o seu carinho, deixaram toda a expressão de amor pela vida do seu Rafael. E agora nós, como igreja, queremos também apoiá-los nesse tempo, para que sejam recuperados e abençoados. Então está aqui a irmã Cristina aqui na frente, a irmã Dir está ali, todos os outros familiares, nós vamos orar por eles. Vamos orar também pela irmã Cleusa, que carinhosamente nós chamamos de Dona Kika, pelo um problema grave que ela está tendo na sua perna. Também eu quero pedir que você continue comigo em oração pela família da irmã Cristina, do pastor Eli. Ontem o seu genro Arthur teve um problema muito sério. Os médicos acharam que podia ser, acho que era um infarto, alguma coisa assim. E ele foi para o hospital, passou muito mal e ficou no hospital até hoje. Então foi um tempo já de preocupações por todas as lutas que eles passaram, tantas dores que eles passaram nesses dias, com muitas perdas de familiares e pessoas importantes. Então já foi um grande susto, mas Deus abençoou, poupou-lhe a vida. Ele está melhorando, está no médico, mas continue orando pelo Arthur, genro da irmã Cristina Correia. São essas vidas que têm um especial hoje, mas nós continuamos orando por todas aquelas, né? A irmã Rose colocou catéter, tem sentido muitas dores, precisa começar o seu tratamento de quimioterapia. A irmã Sônia, que continua fazendo tratamento e está quase assim solucionado o seu problema, mas continuamos orando por ela. O Reinaldo, a Júlia, tem tantas vidas. Nós vamos continuar orando por cada uma dessas vidas. Me ajude, irmão, nesta oração. Coloque diante de Deus esses nomes. Olha quantas vidas aqui na frente. Vamos orar com fé, vamos acreditar no que Deus tem feito, vamos ver essas ações de Deus, vamos dizer que Ele é grande, não só nos cânticos, mas na nossa fé, na nossa confiança, na oração que dedicamos ao Senhor. Oremos. Senhor, nós confiamos mesmo em Ti, nós confiamos de todo o nosso coração no Senhor. Nós temos provado nosso amor ao Senhor, de pouquinho aos passos pequenos que temos dado, mas nós não estamos conformados com o tanto que amamos a Ti. Achamos que o Senhor merece muito mais do nosso amor e da nossa dedicação. Achamos que o Senhor merecia, ó Deus, que as nossas vidas fossem entregues de uma maneira ainda maior ao Senhor. Uma dedicação maior, uma veneração maior, um amor real e mais profundo no nosso coração. Mas hoje nós estamos adorando ao Senhor e nos entregando a Ti com o que temos. Ainda é pouco, mas é o que nós temos e entregamos de coração ao Senhor. O nosso culto, a nossa comunhão, o nosso tempo de fé diante do Senhor, entregamos tudo ao Senhor. Reconhecemos que o Senhor é um Deus grande, grande, e o Senhor é santo, e o Senhor é divino, e não há ninguém como o Senhor. É um Deus sobrenatural, mas que amou tanto as nossas vidas, que manifestou esse grande amor em Cristo Jesus. E Ele se torna então nosso Salvador. Ó Deus, graças Te damos por essa salvação em Cristo, porque apesar da nossa vida ser limitada aqui, um dia ela terminar, nós compreendemos que o Senhor ainda nos dá a chance de viver a continuação da nossa vida, num tempo ainda melhor com o Senhor para toda a eternidade. Nós cremos nisso, foi isso que Jesus conquistou lá na cruz. Nós agradecemos muito ao Senhor e esperamos, ó Deus, na Tua misericórdia, para sermos alcançados nesses outros pedidos que temos. Em cada um desses irmãos que vieram aqui à frente, ó Deus, contempla os seus corações, dá-lhes esperança que venha do Espírito do Senhor, consolação, caminhos e direção. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa essas vidas. Eles vieram até a frente dizendo que confiam no Senhor, e nós oramos juntos como igreja por cada um deles. Assim ainda, ó Deus, como oramos por essas outras vidas e colocamos diante de Ti nesta oração,
como a irmã Dirce, ó Deus, a irmã Cristina e todos os seus familiares que sofreram a perda do seu Rafael. Mas te agradecemos porque foram vitoriosos, se dedicaram até o último instante, ó Deus, sendo modelo para as nossas vidas de amor e dedicação. Agradecemos porque o Senhor deu-lhes forças, deu-lhes condições, superaram muitas dificuldades, mas foram fiéis até o último dia. Eu agradeço ao Senhor por estas vidas, que o Senhor abençoe, traga a tua consolação sobre cada uma destas vidas. Abençoe também, ó Deus, a dona Kika, que assim nós chamamos, que o Senhor esteja com ela, aliviando as suas dores, trazendo a restauração da sua saúde. Também no Arthur, ó Deus, pedimos que também a tua graça alcance a vida dele, onde ele estiver, tão novo ainda. Nós pedimos que o Senhor restaure, ó Deus, completamente a sua saúde. Também possamos testemunhar de tudo isso que o Senhor está fazendo. Continua abençoando essas outras vidas, por quem nós temos esperado a vitória final, por quem nós estamos esperando, ó Deus, uma última solução do Senhor, a restauração para um grande dia de celebração na vida do Reinaldo, da irmã Sônia Machado, da irmã Sônia Pera, da irmã Sônia Rodrigues. Ó Deus, todas estas vidas nós colocamos diante do Senhor. Que o Senhor acompanhe cada uma destas vidas. Ó Deus, dê a tua graça sobre elas, ó Deus. Nós esperamos em ti e confiamos no Senhor. Acalma cada um desses corações. Seja a bênção do Senhor sobre cada uma destas vidas. E que ao buscarem o Senhor durante essa semana, percebam o teu amor sendo derramado sobre eles. Percebam que o Senhor dá direções, que o Senhor dá caminhos, que o Senhor não os deixa sós. Abençoa cada um deles, ó Deus. Assim oramos juntos, que confiamos em ti, nos fortalecemos no Senhor. Confiamos no nome de Cristo Jesus. É neste nome que nós oramos. Amém, Senhor. Chegamos no momento da igreja, é um momento onde os membros têm esse compromisso, os visitantes ficam à vontade. É um momento de dízimos e ofertas. Lembramos a todos que a MCA lembra que hoje é o último dia do kit azul, que os irmãos que têm o desejo de contribuir possam estar colaborando agora e contribuindo neste momento. Vamos entoar o hino de número 323. Eu alegre vou na sua luz. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Cantemos. Agora
Senhor nosso eterno Pai, nós estamos na Tua presença, reconhecendo que somos indignos, pecadores, imperfeitos, carentes das Tuas misericórdias, e por isso nós ousamos nos aproximar do Teu trono de graças, para Te pedir as bênçãos sobre esta igreja. Tu nos conheces muito bem, sabe das nossas imperfeições, mas tens nos abençoado, e queremos Te pedir que continues abençoando, especialmente aqueles irmãos e irmãs que fizeram as suas ofertas nesse instante. Tu conheces cada coração e sabes do desejo que tem de Te servir, de bendizer o Teu nome, de contribuir para o crescimento da Tua causa, de abençoar pessoas carentes que precisam da Tua graça e da Tua misericórdia. Da mesma forma, pedimos que os abençoes, que eles nunca deixem de ser misericordiosos, que possam aprender contigo, Senhor, a beneficiar o próximo, amar o próximo e fazer o que Tu nos ensinaste, dando aos mais carentes o suprimento para as suas necessidades. Abençoe em especial, Senhor, a diretoria desta igreja, que deverá administrar esses bens, esses recursos que foram colocados no Seu altar. Dá sabedoria, Senhor, dá a unção do Teu Santo Espírito, para que essa tarefa seja executada com perfeição. Por isso nós oramos desde já agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós somos uma igreja missionária, graças a Deus. Somos uma igreja que, apesar das dificuldades, como esses últimos meses, em que o saldo tem ficado bem pequenininho, às vezes fica lá no negativo, mas nós não deixamos de contribuir com missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Somos uma igreja missionária. Damos graças a Deus, que amamos ver a palavra de Deus alcançando muitas vidas. Trabalhamos muito por isso. E uma das outras maneiras de fazermos as nossas ações missionárias é quando pegamos o feriado de carnaval, vamos até uma cidade do interior e lá fazemos um trabalho de impacto, falando de Cristo Jesus, ensinando as pessoas sobre o Evangelho de Cristo, mas aproveitando para falar sobre cidadania, para levar arte e cultura de uma maneira então toda especial. Levamos esse Evangelho até as pessoas. Não é apenas passar de casa em casa e dizer a novidade de Jesus, mas chamá-los para ouvir uma boa música, uma apresentação especial, algo que também preencha os seus corações e façam ver a grandeza de Cristo Jesus em tudo isso que nós fazemos. É um trabalho muito especial, mas nós continuamos ampliando esse trabalho. Ainda que estejamos com todas as dificuldades que estamos, nós estamos sendo ousados de, pela fé, dizer que vamos fazer mais. Então isso é algo especial. Quem esteve na apresentação que o Jefferson trouxe aqui naquele domingo, só para dar uma olhada aqui, muito bem, uma boa parte. Ele fez uma apresentação completa do trabalho, das propostas, dos custos, de tudo que vamos fazer. E eu dou graças a Deus porque os irmãos estão se empenhando, já estão fazendo as suas inscrições. Justamente porque nós vamos fazer um trabalho antes do carnaval e um trabalho depois do carnaval, ampliou-se todo o tempo de trabalho, ampliou-se a necessidade de pessoas para o trabalho e também ampliou-se a necessidade de recursos, e tudo isso são gastos, Neste ano que vem, 2015, nós estaremos na cidade de Conchal, ali do lado de Mogi Mirim, um pouquinho para cima de Campinas. Dá 2 horas de viagem daqui até lá. Então é rápido em comparação aos outros lugares que a gente já foi. E nós vamos estar esses dias pregando sobre Cristo Jesus. 2 semanas antes, nós vamos estar falando para empreendedores, para os educadores e para as autoridades da cidade, num evento bastante grande, importante,
porque a gente vai alcançar um grupo que normalmente nós não conseguimos alcançar no feriado, porque eles estão viajando. No feriado falaremos a toda a cidade, todas as pessoas que alcançarmos, e como a proposta é que a igreja local faça o trabalho de anunciação, e esse trabalho que faremos antes nos ajude a promover o evento. Significa que nós não vamos precisar promover o evento quando estivermos lá, mas vamos aproveitar estando lá para fazer o evangelismo de casa em casa, e os trabalhos que fazemos de manhã à tarde com Kids Games, com Tarde Feliz, à noite com os musicais. Tentaremos ampliar ainda, fazer um trabalho de musical erudito antes, então com música clássica, com quartetos, com algumas apresentações especiais, para que a gente alcance também outros tipos de pessoas todos nesses dias. Depois uma equipe fica na cidade junto com a igreja para trabalhar aquelas vidas, para trabalhar a visitação, o estudo bíblico e a integração na igreja. Acho que consegui fazer um bom resumo, né? É tanta coisa que a gente vai fazer, mas para isso nós precisamos da sua inscrição. Significa que esta vez nós vamos precisar que todo mundo se engaje nesse trabalho. Então, os que vão e os que não vão, eu preciso que todos façam a sua inscrição. Eu preciso que o seu nome esteja registrado. Como você vai participar? Nós fizemos assim, nós pegamos todo o custo que nós vamos ter nesses dias, com todo esse trabalho, dividimos pela quantidade de membros da igreja. E aí naquele dia o Jefferson falou o valor, eu não vou falar hoje, você pode perguntar lá no final. E nós estamos contando que todo mundo possa participar. Eu sei que alguns não podem pagar nem esse valor, porque fica custoso. Algumas pessoas não estão em condições. E que outras podem ajudar e completar aquilo que os outros não podem. E assim eu quero pedir a colaboração de todos os irmãos. Que você vá todo mês fazendo a sua participação, para que a gente possa chegar lá e ter todo o montante que precisamos. E com esse montante todo, possamos fazer todo esse trabalho. No final, a gente paga, a gente trabalha e vem embora sem nada, né? Deixamos lá vidas que foram impactadas pela mensagem de Cristo, mas que vão ser acompanhadas por aquela igreja local, para que aquela igreja continue crescendo, seja fortalecida e possa cuidar de cada uma daquelas vidas. Nós saímos de lá com a certeza de que fizemos nosso trabalho e que cumprimos a nossa missão. E que no final de tudo, o que nós mais vamos ver é o nome de Cristo sendo glorificado. Você crê assim? Você acha que vale a pena, irmão? Vale a pena o seu investimento? Alguns que nunca foram estão dizendo, agora esse ano eu vou. E eu fiquei contente por isso. Algumas limitações por causa da idade, por causa de algum... Isso está sendo menos problema este ano. Para algumas pessoas eu estou muito contente. Outros falam assim, eu não vou, mas a minha contribuição eu já dei. E eu estou muito contente, porque todos nós estamos nos engajando nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus use cada participação sua. Mesmo que você não possa dar nada, irmão, faça a sua inscrição e diga assim, eu vou orar pelo ID. E aí se comprometa. Mas faça um plano para você orar. Você vai orar todos os dias, você vai orar uma vez por semana, você vai orar uma vez... Como você vai fazer? Faça um plano para que você ore, mas precisa de muita oração. Precisamos orar por aquela igreja lá em Conchal, precisamos orar pelo pastor Reinaldo, pela sua família que está lá, precisamos orar por aquelas vidas que vão nos receber, por cada uma dessas atividades que vão acontecer, por todos os irmãos que vão sair daqui e vão para lá, pelos que vão ficar aqui, por todo o trabalho que vai continuar aqui. Irmão, tem muita coisa, não vou nem falar tudo, tem muita coisa para nós orarmos. E eu preciso da sua participação. É muito importante. É um trabalho marcante para a nossa igreja. Tem mais uma coisa que está no meu coração. Eu quero dividir com você por último. Deus merece louvor, irmãos. Porque a partir de março do ano que vem, começam as nossas comemorações de 75 anos. É um tempo especial para nós. E nós queremos que todas estas ações que estaremos fazendo sejam marcantes nesses 75 anos de Ebenezer. Ações de fé, de gratidão a Deus, de louvor, ações de apresentação do nome de Cristo Jesus para as pessoas que precisam conhecê-lo. Então eu queria muito que você se comprometesse, da maneira como você pode, mas eu queria que você, ao terminar o culto, você que não fez inscrição, o Leandro vai estar lá, o Leandro Machado está lá no fundo, você passa lá com ele. Cadê o Leandro aqui? Está aqui, ó. O Leandro vai estar lá no fundo. E você pode fazer a sua inscrição com ele. Se não der para fazer esse domingo, faz no domingo que vem, não tem problema. Mas até novembro que a gente combinou, até novembro eu preciso de
toda a igreja inscrita. Eu preciso saber cada participação, com quanto você pode se comprometer. Se você vai ajudar com recurso financeiro, você vai dar um pouquinho cada mês, você vai dar lá no final, lá, quando você receber o 13º, não tem problema. Como você vai contribuir? Quantas pessoas vão estar em oração? Quem vai? Em que coisas vão participar? Eu preciso saber todas essas informações. É muito importante a sua contribuição. Você pode orar comigo sobre isso? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Oremos. Ó Deus, nós queremos te louvar de todo o nosso coração, mas que o nosso louvor não saia apenas em palavras da nossa boca, mas saia também nas expressões que podemos ter do nosso trabalho e da nossa dedicação. Nós queremos chegar naquela cidade de Conchal e fazer um impacto como nunca houve ali. Nós queremos deixar registrado o nome de Cristo Jesus naquela cidade, como nunca aconteceu. E nós queremos que aquela igreja seja muito abençoada e fique registrada a nossa participação lá, como nosso amor e dedicação ao Senhor. Que o Senhor use a nossa vida, cada um de nós, como nós pudermos, como o Senhor colocar no nosso coração, com os recursos que pudermos. Que o Senhor use as nossas vidas. Abençoe o teu povo, para sermos ousados e para andarmos na fé, anunciando o nome de Cristo Jesus. Oro por isso junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar o hino do HCC número 9. Vamos recitar todos aqui o texto de Abacuque. Vamos lá. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que essa seja uma oração do nosso coração com sinceridade e que em todos esses momentos possamos dar glórias a Deus e entoar o seu nome em louvor. Vamos ouvir agora a inspiração musical do Quarteto Vida em Cristo.
Oh, carruagem, vem pra conduzir-me ao lar. Vem já, oh, carruagem, vem pra conduzir-me ao lar. Ao olhar o Jordão, eis que pude ver, sim, para conduzir-me ao lar. Vi muitos anjos vindo sobre mim, pra conduzir-me ao lar. Vem já, carruagem, vem pra conduzir-me ao lar. Vem já, oh, carruagem, vem pra conduzir-me ao lar. Vem pra conduzir-me ao lar. Vem, carruagem, logo me levar. Vem, carruagem, logo me levar ao Senhor, calmamente. Eu tenho lar onde vou morar. Vem, carruagem, logo me levar. Vem, carruagem, logo me levar ao Senhor, calmamente. Eu tenho lar onde vou morar. Vem, carruagem, me levar. Vem, carruagem, me levar ao Senhor, calmamente. Eu tenho lar onde vou morar. Vem, carruagem, logo me levar. Vem, carruagem, logo me levar ao Senhor Jesus, ao Senhor, ao Senhor. Eu tenho lar onde vou morar. Vem já, oh, carruagem, vem pra conduzir-me ao lar. Vem já, oh, carruagem, vem pra conduzir-me ao lar. Vem, carruagem, pra me levar. Vem, carruagem, pra me levar. Vem já, oh, carruagem, vem pra conduzir-me ao meu lar lá no céu. Vem pra conduzir-me ao lar. Vem conduzir-me ao lar. Ó Deus, Tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo
te almeja como terra árida, exausta, sem água. Leia comigo, abra a sua Bíblia no Salmo de número 63. Acompanhe na sua versão, na sua Bíblia. Eu leio nesta aqui, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá, buscando a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as minhas mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Ore comigo mais uma vez. Senhor, nós buscamos a Ti, para que a Tua palavra alcance nosso coração, fortaleça a nossa fé, nos permita ver o Teu grande amor, e assim como Davi manifestou a sua fé, nós também possamos manifestar e perceber a presença do Senhor, assim como Ele percebeu. Todos nós sejamos abençoados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Salmo 63 é um salmo que contempla os três tempos, passado, presente e futuro. Davi tem uma expressão bastante interessante, e ele não disse, vem logo minha carruagem, venha me buscar, mas ele disse, a minha alma anseia a Deus, e tem um anseio muito grande, eu não vejo a hora de estar com Deus. Mas isso também tem um motivo, por que ele se expressa dessa maneira. Nós podemos ver uma divisão básica neste salmo, colocando até o versículo 5 como uma parte do passado, uma parte em que ele viveu, e como você já percebeu no título, ele estava vivendo lá no deserto de Judá. Davi teve muitos conflitos com muitos inimigos, dentre eles, ainda quando era jovem, com o próprio Saul, rei de Israel. Quando ele abençoou o povo de Israel, acreditando no Deus e defendendo a honra do povo de Deus, da aliança que Deus tinha estabelecido com o povo, indo lutar contra Golias. E ali vai Davi dizendo, eu vim aqui em nome do Senhor, e você vai parar com isso. E ele vence aquele gigante Golias, e ele honra assim a aliança que Deus tinha estabelecido com o povo de Israel. E assim Davi passa a ser reconhecido. E Saul, voltando da luta lá com os filisteus, ele ouve muitas mulheres cantando pelo caminho. E Saul combateu e venceu milhões, mais que Davi venceu 10 milhões, ou 10 mil. E assim já começa a criar um ciúmes em Saul, e Saul começa a perseguir Davi. E as perseguições são muito grandes. Nessas perseguições, uma vez ele vai se esconder lá no deserto, e ele fica escondido no deserto. Mas nessa época ele ainda não é rei. E como nós vimos no versículo 11, que Davi se refere a ele como sendo rei, provavelmente então, essa outra vez que Davi está no deserto, é quando agora ele está fugindo do seu próprio filho Absalão. Absalão não gostou do que o seu irmão Amnon fez, acabou matando o seu irmão, e isso deixou Davi muito chateado, e Davi o expulsou da sua casa, e ele ficou muito tempo fora. Até que então Davi recebeu orientação
e sabiamente aceitou a orientação e mandou chamar o seu filho de volta depois de algum tempo. E esse filho tramou contra Davi. E as pessoas que iam buscar ajuda do rei, e os conselhos e as soluções do rei, eram interpeladas por Absalão, e Absalão jogava uma conversa, para eles, dizendo: olha, se eu fosse o rei, eu atenderia você, aqui você não vai conseguir. E durante 4 anos ele ficou ali jogando aquela conversa nas pessoas, até que as pessoas começaram a ganhar a confiança dele e acreditaram nessa conversa dele. E o povo se voltou e se dividiu, e assim começou uma guerra entre os exércitos de Absalão e os exércitos de Davi. E uma hora então Davi vai se esconder lá no deserto, e Deus está protegendo Davi, cuidando de tudo. E eu achei muito interessante, e não tem muito a ver com esse texto, mas como é perigoso que a gente ande fora da vontade de Deus. E a gente acha que não tem tanto problema assim. Mas eu achei interessante como Absalão morreu. E você deve lembrar da história que Absalão perdeu uma guerra que teve contra Davi e estava voltando, indo embora. E ele era um homem que tinha muitos cabelos, e a Bíblia fala que o cabelo dele pesava muito, ele cortava o cabelo uma vez por ano. E era um cabelo muito grande, eu não sei como é que devia ser, mas diz que ele voltando dessa guerra que ele perdeu contra Davi, o cabelo enroscou-se nos galhos. E o jumento onde ele estava sentado continuou andando, e ele ficou enroscado nos galhos, a sua cabeça ficou enroscada lá, nos galhos, e ele não conseguia sair de lá. Então um dos generais dos exércitos lá de Davi mandou alguns soldados para ir lá matarem, e assim ele foi morto dessa maneira, desonrosa. De uma situação tão natural, cabelos enroscados. Mas Davi, ele tem buscado a Deus. Davi tem, apesar dos seus erros, dos seus pecados, e isso é algo muito interessante, que é um rei, o rei do povo de Deus, o rei do povo com quem Deus estabeleceu uma aliança, é um ser humano comum. Ele também tem seus pecados, seus erros, ele também tem os seus momentos de acerto com Deus. Isso é muito especial, porque ele não ensina a ser um super-homem, ou um homem mais elevado que os outros, não ensina a ser uma pessoa totalmente santa, onde as suas atitudes podem fazer com que deem a ele a autoridade para apontar o dedo para outras pessoas e acusá-los. Mas mostra que, como qualquer ser humano, sendo muito importante para a sociedade ou não, sendo uma pessoa de responsabilidades ou uma pessoa simples, todos nós devemos fazer como ele fez, por exemplo, no Salmo 51, onde ele mostra o seu arrependimento, onde há uma oração que nós deveríamos aprender lá do seu arrependimento, da sua fé em Deus, da confissão do seu pecado. Esse é Davi, que escreve este salmo, que agora ele está lá num deserto, escondido, fugindo da situação que provavelmente é essa de Absalão. Ele está fugindo do seu próprio filho, desses tramas que o filho está montando. Então, até o versículo 6, ele está dizendo que ele passou lá no deserto. Então, ele viu que Deus estava presente. A situação externa era um deserto, mas o coração dele não. O coração dele não tinha um deserto, não era uma sequidão. Lá estava ele confiando no Senhor. E algumas versões, talvez seja a sua, começa dizendo assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco logo cedo. Eu te busco pela manhã, cedinho. Algumas dizem de dia e de noite, essa minha versão diz ansiosamente, mas eu achei interessante que quem está dormindo no deserto não tem uma cama confortável, não tem aquela condição propícia para você ficar dormindo até tarde, Você não fica naquela situação falando assim: eu queria ficar mais 5 minutos aqui na cama, Mas quem está lá no deserto, naquele sofrimento todo, passando todas aquelas tribulações, essa pessoa, ela quer levantar-se e sair logo dali. Ela não quer mais continuar lá. Ela quer sair de lá e ser abençoado por Deus. Quer voltar para a sua terra, para a sua casa, para a sua cama também. Mas ele quer sair daquela situação. Então, essa palavra cedo, ou ansiosamente, ou de dia e de noite, mostra uma coisa importante que Davi aprendeu lá no deserto. Que quando você está nas lutas, já que você está sofrendo, faça alguma coisa boa e busque ao Senhor. Ele podia ter ficado horas e horas reclamando ou escrevendo canções que falassem o quanto ele sofreu, o quanto ele se sentiu abandonado, mas nesse momento aqui,
ele está dizendo o quanto a sua alma venerava a Deus, o quanto a alma dele desejava buscar a Deus. Nessa situação, o que aconteceu é que, apesar dele não ter desistido, ele não desistiu do seu reinado, ele não desistiu das responsabilidades que Deus deu para ele, ele não desistiu de continuar esperando em Deus por tudo aquilo que ele ia fazer, mas ele disse uma coisa e ele foi muito sincero. Ele disse que ali estava difícil e que seria bom se Deus fosse até lá e o resgatasse e tirasse daquela situação. Ele não se entregou, mas ele foi muito sincero em dizer que estava difícil de continuar daquele jeito. E ele olhava a Deus lá na sua glória, no santuário, todas as coisas estavam certas e Deus podia resolver isso de uma maneira mais fácil, mas isso não aconteceu. E ele continua então glorificando a Deus, louvando a Deus, reconhecendo Deus, dizendo que ele não largaria de Deus de jeito nenhum. Que grande lição Davi dá para a gente lá no deserto, e ele está louvando a Deus, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Eu já disse uma vez, um amigo meu, contando da vez que ele foi fechar a porta do carro, né? E aí a porta pega no dedinho dele, e aí ele sai com aquela dor, ele foi até o mercado precisava comprar alguma coisa, e ele disse para mim, olha como é difícil dar graças em todas as coisas, principalmente nessa hora, né? Dê graças em tudo, né? Mas nessa hora é difícil. E ele contou para mim que ele ficava tentando, mas não conseguia muito. Talvez sejam essas experiências mais engraçadas ou muito sérias que sejam a hora do nosso aprendizado. E vale a pena, vale a pena. Nós temos muitos testemunhos, mas em especial nós estamos vendo o testemunho de Davi. O que ele viveu no passado foi isso. Um tempo de muita luta, no deserto de verdade, no calor, na fome, com falta de água, sem saber exatamente quando poderia voltar, com a sua vida em risco o tempo todo. Mas ele lembra das coisas boas, no versículo 5, como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Ele lembra que era um tempo muito bom, quando então ele podia desfrutar das coisas boas. Naquela época, a gordura e a banha eram coisas muito especiais. É como você fazer um churrasco, você pode fazer um churrasco de asinha de frango, mas se tiver a picanha é melhor, né? Com aquela gordurinha derretendo, sim, você fala, puxa, que coisa boa, uma carne nobre, né? Melhor. E assim Davi está se deliciando das suas lembranças, mas dizendo que nós temos momentos que são prazeres do corpo, mas também temos prazeres do espírito. Ele falou, assim como é bom ter a banha, a gordura, para fazer aquelas festas maravilhosas, também é importante que haja um louvor na minha boca e nos meus lábios. A satisfação é a mesma. Irmãos, eu não sei quantos dos irmãos já chegaram nesse nível de Davi aqui. Dizer que assim como é bom ter um churrasquinho em casa com a família, ou umas férias, um descanso, ou comprar sua casa nova, ou conquistar alguma coisa material, seria tão bom quanto louvar a Deus. Não sei quantos dos irmãos já experimentaram isso, mas talvez seja um grande desafio a ser conquistado, porque eu vejo Davi um homem contente. Eu não vejo ele colocando isso como um peso para a sua vida, dizendo, eu precisava fazer isso, mas vejo um homem dizendo, como vale a pena, não tem nada melhor do que isso. Então Davi está lembrando dessas coisas que ele viveu no deserto, e agora no versículo 6 em diante, ele começa a mostrar o tempo presente, o que ele está vivendo agora. Aquilo que ele viveu no deserto e agora o que ele está vivendo. Agora ele está lá no leito dele, agora ele está lá na sua casa, ele tem a sua cama, o seu quarto, mas ainda ele acorda de noite. E apesar da sua cama ser confortável, de todas as comodidades do palácio, ele ainda acorda de noite para buscar ao Senhor. E ele reconhece, o Senhor tem sido o meu auxílio. E à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Há um louvor na hora da dificuldade, mas há um louvor também na hora que está tudo bem. Ele continua lembrando-se de Deus, que todas as coisas estão ajustadas, e que Deus é digno do louvor, Deus é digno da dedicação, Deus merece a gratidão, o reconhecimento. Mas mais do que isso, ele está reconhecendo que Deus continua presente.
Ele estava lá no deserto e ele sabe que Deus está lá. E agora ele está lá na sua casa e ele continua crendo que Deus está lá. Muito importante para mim, em especial no meu coração, foi o versículo 8. A minha alma pega-se a ti e a tua destra me ampara. Parece que é uma recíproca. Bom, eu me agarro em Deus e eu sinto que a mão de Deus está me sustentando. Eu não troco Deus por nada, mas eu sei que Ele está comigo. Eu percebo, e é notório, e é evidente, é aparente que Deus está comigo. Há uma reciprocidade. Por isso que não dá para buscar Deus como eu tenho visto na televisão. Parece apenas uma troca. Olha, eu dou, ou um comércio, eu compro e você me vende, ou eu te vendo e você me compra. Mas há um relacionamento de quem firmou compromissos, quem firmou uma aliança, quem sente prazer nessa vida, quem sente prazer nesse encontro. Não é um peso que se carrega, mas é um privilégio que se vive. A minha alma pega-se a ti e a tua destra me ampara. Irmãos, que coisa especial de Deus. E que Davi está vivendo. Aqui ele conclui o tempo presente e agora ele começa a falar do futuro. Os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Eles serão entregues ao poder da espada, virão a ser pasto dos chacais. Ele está dizendo então, você percebe, os seus inimigos estavam contra ele e ele parecia vencido no deserto. É só esperar mais um pouco que qualquer pessoa está vencida no deserto. É só ficar um pouquinho de tempo a mais. Logo, o próprio deserto acaba com as pessoas. Mas ele está vendo que ele venceu o deserto. Ele está vendo que ainda há inimigos. Mas ele está vendo as providências de Deus. Ele está vendo os cuidados de Deus na vida dele. Ele está vendo que valeu a pena apegar-se ao Senhor, agarrar-se a Deus, não largar de Deus de jeito nenhum. Ele está vendo uma mão que o ampara. E agora vem os inimigos. Mas os inimigos vêm diante desta mão que o ampara também. Ele não está sozinho. Então ele sabe que esses inimigos não vão ter chance. Davi não está numa conquista pessoal. Davi não está trabalhando pelo seu palácio novo. Davi não está trabalhando para que o seu nome fosse reconhecido. Mas Davi está em nome de Deus, cumprindo o seu ministério, ser o rei daquele povo, fazer com que o povo lembre-se de Deus. Então, nestas coisas todas, a mão de Deus o ampara. Quem pode ir contra ele? Quem pode superar a mão de Deus sobre Davi neste momento? E ele conclui no versículo 11: o rei, que é justamente ele, porém, se alegra em Deus. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapar a boca dos que proferem mentira. Aquele que confia no Senhor, então, vai ver as respostas de Deus, vai ver o cumprimento das promessas de Deus, vai ver os ministérios de Deus funcionando, aquilo que Deus estabeleceu e as coisas funcionando. E nós gloriando-nos no Senhor, celebrando e comemorando e exaltando a Deus. É isso que ele está vendo. É isso que ele está vendo lá no futuro da vida dele. Pelo que ele já passou, pelo que ele está vivendo agora, ele consegue também já visualizar o que vai acontecer lá na frente. E o rei se alegra em Deus, são essas palavras. Eu queria que você colocasse na sua vida agora, e colocasse na sua mente quais são os desafios que você tem vivido, que às vezes se parecem com essas situações, né? Inimigos que vêm sobre você, momentos que parece que você está no deserto, está sozinho, perdeu tudo, nunca mais vou conseguir voltar para minha casa, talvez a minha vida se acabe aqui, ninguém vai nem lembrar de mim, nem vão me achar para fazer um enterro digno. Como que está a sua vida? Que situação você tem vivido? Talvez você esteja como Davi, está ansioso, levanta cedo, porque não tem prazer naquelas coisas. No deserto, então, ninguém quer ficar lá dormindo, ninguém quer ficar sonhando muito, você tenta sair daquele lugar e ir embora. Alguns desistem e falam: Deus me leva, então acabou aqui. Mas Davi está confiante. Esse exemplo de Davi, eu queria que você colocasse na sua vida. Você colocasse como uma oração para você. Deus, o Senhor abençoou a vida de Davi, o Senhor cuidou dele, eu quero ter a mesma fé que ele. Davi sabia do seu ministério, Davi buscava Deus não apenas como uma pessoa,
mas ele coloca o rei se alegre em Deus. Ele colocou a sua pessoa dentro do ministério que Deus deu a ele. Então coloque a sua vida dentro do ministério que Deus deu para você. Confie que vale a pena se apegar a Deus, porque enquanto você estiver servindo ao Senhor naquilo que Deus estabeleceu para você, a sua destra vai amparar a sua vida, e você vai continuar fazendo aquilo, e a autoridade de Deus vai estar sobre a sua vida, e você vai ter vitórias sobre vitórias. Mas a situação não vai ser fácil. Você ainda vai precisar pegar na espada, você ainda vai lutar contra os seus inimigos, talvez você precise se esconder em desertos ainda, mas Deus vai estar com você. A mão de Deus vai estar amparando a sua vida, ela que vai dar suporte a você. E você vai dizer: Deus, está muito difícil, mas você vai perceber que não está sozinho. E cada dia pode ser uma vitória nova em Deus. E a sua morte vai ser algo diferente daquilo que você imagina naquele dia. Porque naquele dia das lutas você imagina a sua morte como uma derrota. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão trabalhando pelo ministério de Deus, pela obra de Deus e pela vontade de Deus, a sua morte vai ser uma grande glória, vai ser a última promoção. Eu fico pensando naquelas palavras de Jesus: vinde benditos, vinde benditos. É um convite, Deus está chamando, e Jesus coloca-os do seu lado direito e os recebe, porque aquilo custou caro, aquilo custou a vida de Jesus. Quando eu olho o que Davi viveu sem ter podido conhecer a Jesus, mas olho a sua esperança, a sua fé, a sua dedicação, eu falo: que exemplo para a minha vida. E eu quero viver nessa mesma fé. Eu quero também que a minha alma se apegue a Deus e não largue dele nem um dia, que não troque por nenhum pecado, que não troque por nenhum valor desta vida, que não troque por nada que alguém possa me oferecer, porque aí eu tenho uma convicção e vou poder dizer igual a Davi: tenho uma destra de um Deus único, divino e soberano que me sustenta. Ninguém pode contra ela. Vamos orar por isso, irmão. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, graças te dou, porque aquilo que Davi viveu foi uma verdade, não apenas uma música e um conto, mas o que ele escreveu aqui, o que ele contou aqui, o que foi cantado nesses dias, foi uma manifestação real da tua presença. Foi aquilo que nasceu no coração de Davi pelo que ele experimentou com o Senhor. Ó Deus, nós somos muito falhos, mas contamos com o teu amor para que nós possamos viver as mesmas sensações e, dentro das experiências difíceis de cada um de nós, possamos viver as mesmas vitórias. Quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor contemple cada um dos nossos corações, nos leve a acreditar mais no Senhor, nos leve, ó Deus, a não olharmos para este mundo, deixar que ele nos engula com todas as circunstâncias e obrigações e situações cotidianas, mas em nome de Jesus, que haja, ó Deus, um calor no nosso coração, um fogo que arda, ó Deus, que a nossa alma se apegue ao Senhor, e que a tua resposta seja sempre rápida, ó Deus, para trazer conforto para nós, mesmo quando estivermos nas lutas, e sintamos que a capacidade do Senhor veio sobre nós, e vale a pena continuar confiando no Senhor, e vale a pena continuar acreditando no Senhor, e que nós possamos sentir esta presença do Senhor, como Davi percebia. Ó Deus, não nos deixa desamparados, não deixa o teu povo, ó Deus, chorar sem esperança, mas alegra o nosso coração para esses dias difíceis que temos vivido. Não deixa, ó Deus, confiarmos apenas nas medicações, nas soluções que o homem pode trazer, nos recursos que podemos alcançar, mas deixa, ó Deus, que a nossa alma descanse no Senhor, e que o Senhor use todos esses outros recursos como o Senhor quiser, mas que confiemos no Senhor, que acreditemos em Ti, e assim, ó Deus, possamos experimentar também a segurança que Davi experimentou, que todas as coisas que estiverem sobre ele, nada pode atingi-lo, nada pode determinar o dia da sua morte, porque a sua morte, ó Deus, foi estabelecida pelo Senhor mesmo. E assim, ó Deus, a nossa vida também seja vivida cada dia no Senhor,
E quando nos encontrarmos contigo, sejamos nós cumpridores de todo o tempo que o Senhor nos deu, dentro da tua vontade. Sejamos aprovados por ti. Abençoa o teu povo. Dá-nos a vida em Cristo. Dá-nos do teu Espírito Santo. E abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero aproveitar aqui, chamar o Rogério, que ele tem um aviso importante. Enquanto o Rogério vem para cá, eu quero chamar também aqui a Maressa. Nós vamos fazer uma oração por ela e assim vamos encerrar o culto com este recado que o Rogério tem para os irmãos e depois uma oração pela vida da Maressa. Boa noite, amados. No boletim ele apareceu o recado. A gente está organizando aí no dia 15 de novembro, no feriado, que é um sábado, o que a gente está chamando do churrasco da família. Ele está sendo organizado pelo Ministério de Casais, né? Então o foco realmente é para os casais casados. Aí eu sei que já surgiram algumas dúvidas, o pessoal tem perguntado, tá, mas solteiro pode ir? Dessa vez vocês vão ficar bravos comigo. Não, só crianças, filhos dos casais que podem estar indo. O dia realmente é para os casais, o foco é para os casais, a gente vai estar fazendo um trabalho específico para eles. Então, casados que tenham crianças, fiquem à vontade. Agora, aqueles que já são um pouquinho mais velhos, que estão namorando, casem para poder fazer parte. Aí, tá vendo? Já é um incentivo para vocês. O valor é R$60 por casal. Dentro desse valor está incluso os churrascos, o refrigerante, a sobremesa também. Tá? Então a gente vai estar saindo aqui da porta da igreja por volta das 9 horas. Vai ter um culto, a gente vai fazer um trabalho na parte da manhã, depois o churrasco, aí à tarde é livre para a gente poder ter o horário disponível para poder voltar e poder aproveitar também lá o espaço. É na casa do irmão Celso Bonatti, né? Poucas pessoas conhecem o seu Celso, eu acredito, né? Então depois a gente vai estar explicando direitinho o local, mas a gente vai sair daqui da porta da igreja às 9 horas. O que eu peço encarecidamente, amados, façam a inscrição. Por quê? Eu preciso saber quanto que a gente vai comprar de carne, quanto que a gente vai comprar de tudo. E você fazer lá o seu compromisso com a gente lá nos ajuda bastante. Aí depois o acerto a gente pode combinar lá também, tá bom? Pode procurar por mim, pela Marci, pela Renata, pelo Fernando. O Moacir também está dando uma força aí, o Moacir também pode falar com ele, tá? Então a gente está junto aí nessa. Vocês são muito bem-vindos. Vamos como família e vamos celebrar esse dia juntos. Maressa vai voltar para a terra dela. Eu falo brincando com ela que quando eu fui para Israel, se eu fosse mais um pouquinho, eu chegava lá em Manaus, né? Então, mas nós damos graças a Deus, ela veio para cá num desafio de estudar, né? E agora vai voltar lá para sua terra, passar um tempo lá. Depois volta para cá para continuar estudando. Enquanto ela esteve aqui, ela passou esse tempo conosco, nos abençoou com os seus dons, seus talentos, com a sua presença. Nós damos graças a Deus pela sua vida, e porque os pais dela também confiaram na nossa igreja, a vida dela, e ela então está encerrando esse tempo. Na quarta-feira volta lá para Manaus, e sempre que eu conversei com o senhor Adalberto, e a sua mamãe, esqueci o nome dela, a dona Edna, né? Sempre que eu conversei com eles por telefone, eles sempre foram muito gratos, muito simpáticos, e nós agradecemos a Deus por esse tempo. Vamos orar pela vida dela, por toda essa família, pedir que Deus abençoe a volta dela lá para Manaus, e com isso também vamos terminar o nosso culto. Feche seus olhos. Deus, obrigado pela vida da Maressa, pelo tempo que ela esteve conosco. Nós agradecemos, porque aqui ela pôde se dedicar, Deus, ao seu trabalho, aos seus sonhos. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, que esse tempo lá com a sua família seja algo especial, e renove, ó Deus, as suas forças, seja abençoador também lá para a sua família. Que o Senhor alcance cada um deles lá com a tua graça, com o teu amor, em todos esses propósitos que eles têm. Obrigado por esta família tão importante. Obrigado pelas tuas bênçãos sobre a vida deles. Que o Senhor acompanhe a Maressa lá na sua viagem, que ela possa chegar bem contente nesse tempo com a família. E peço que o Senhor abençoe a tua igreja. Continua cuidando das nossas vidas durante toda essa semana. Que experimentemos a tua mão poderosa, sustentando-nos e amparando-nos em nome de Jesus. Amém.